Um dos grandes problemas da Polícia Federal, da Receita, em Foz do Iguaçu, ao longo de anos, né? Foi agentes da lei envolvidos no combate, na repressão ao cigarro e também agora a vape. Então, muitos agentes da lei foram presos porque eles favoreciam. Lembra de uma prisão que teve mais de 100 policiais presos de uma única operação só por causa de cigarro no Foz do Iguaçu? Tem na década de 2002. Sim, sim. Inclusive, eles aumentaram o salário de quem trabalhava, pagaram mais gratificação para quem trabalhava ali na ponte, exatamente por essa apreensão, cara. Sim. É um complicador. Os caras ainda subornam o agente do Estado em função dessa dúvida se pode, não pode, o que eu faço. Preste atenção aqui em São Paulo, na frente de balada, tem vape? Na frente de balada, não? Tem, claro. Achei que essa porra fosse só Rio de Janeiro. Não. E aí você vê Olha lá o cartaz lá do intervenção. Cadê? Olha lá. Porra, é isso aí mesmo. A UPP, a história da UPP, Marcos Palmeira, brilhante. Essa é a Comparato, né? A Comparato, né? Ela é foda, essa menina, pelo amor de Deus. E conta a história de uma UPP, e a história é real. Eu fui visitar uma UPP, aí descobri nessa UPP que o Comando Vermelho nessa UPP só vendia cigarro, né? E aí conversei com o comandante da UPP, o UPP do Caju, aí transformamos isso num roteiro e levamos isso para Tavares Bastos, né? E contamos a história dos policiais enfrentando aí o Comando Vermelho vendendo cigarro do Rio de Janeiro, né? Ô Pimentel, você falou do negócio da apreensão lá e tal, mas eu já conversei com policiais federais que trabalham lá, na ponte. Eles falam que é impossível, cara, você conter esse barato. Tipo assim, ao mesmo tempo que tá chegando de carro, de bar da ponte tá chegando de barco, velho. Ao mesmo tempo, tem um cara que é o atravessador, que ele vai pelo meio do mato com carro, com carrinho, carregando 10, 15, 20, faz 20 viagens. Os caras falam assim, mano, é como se começasse a ter uma barragem, começa a furar aqui, você bota a mão aqui, sabe, casa cheia de... cara, é muito louco. Teve um agente federal que falou pra mim, Pimentel, o lado de Foz do Iguaçu, se fosse urbanizado, porque não é urbanizado, é mato, naquela beira de rio, a gente ia ter uma iluminação, uma pracinha, a gente ia perceber o barco chegando, né? Se a cidade fosse virada para cá, então o policial já queria achar uma solução de arquitetura, né? Porque ele dizia para mim, a gente olha, tem 35 barcos, a gente não sabe qual que a gente vai escolher. Ou seja, no mundo real, a Receita Federal sabe que é uma guerra perdida, meu irmão. Que não adianta. Se você tem demanda no Brasil para vape, se você tem demanda para cigarro paraguaio, meu irmão, é regulamentação e cobrança de imposto. E a partir da regulamentação, e olha, não sou fumante. E olha, trato esse assunto não como saúde pública, trato esse assunto como segurança pública. Deixar isso muito claro aqui. As facções no Brasil estão cada vez mais poderosas, mais bem armadas, matando mais em função do dinheiro obtido nesse contrabando, né? E em função desses jovens do Brasil consumindo esses produtos ilegais. Isso tem que deixar muito claro. Então, se você quer uma solução para a redução do crime no Brasil, você tem que achar uma solução para isso aí. Mas por que você acha que o vape, por exemplo, ele não é regulamentado como regulamentado o cigarro? Cara, eu sei que na Inglaterra, descobri isso ontem, para falar a verdade. Eu sei que na Inglaterra, até para você abandonar o cigarro de combustão, né? A transição do médico é te mandar pro vape, né? Para você ir reduzindo. Para abandonar, né? Ou seja, na Inglaterra é usado como tratamento, né? Para bem dizer. E eu não consigo entender por que o Brasil não acompanha países que pesquisam mais, e países preocupados com a saúde pública, né, que são os países europeus. Eu estive na Europa agora, em geral, usando o vape, todo mundo usava essa porra. Eu fui para a Croácia, né? Por que o Brasil não segue esse modelo europeu, o modelo americano, o modelo japonês, o modelo italiano, espanhol, ou o modelo português? Por que a gente segue um modelo de América do Sul? Porque esse modelo brasileiro é um modelo de América do Sul, e também de México, né? México também é proibido também, viu? Mas eu não sabia. Então o Brasil é proibido desde 2009 o vape. Desde 2009 nós temos a proibição. E depois a Anvisa fez uma pesquisa pública, né? Onde as pessoas ouvidas entendiam que a lógica era a liberação, né? E
logicamente, uma liberação de uma forma com regulamentação, né, com cobrança de imposto. Porque a grande ameaça, cara, é se você comprar um produto vindo da China, você não sabe o que tem ali dentro, cara. Você não sabe qual é a substância, você não sabe qual é o padrão de qualidade, não sabe se aquilo vai explodir. A grande certeza, que se você tivesse isso regulamentado, é que você tem um padrão mínimo de controle, né? Como o cigarro brasileiro é. Mas eu não consigo entender, cara. Mas é cabeça de legislador, né? Eu nunca conversei, já conversei com o Almirante Barra algumas vezes, o presidente da Anvisa. Conversei com ele, contei o motivo, né? O Almirante Barra, o presidente da Anvisa, ele foi um cirurgião que operou No Césio. o Césio, né, cara? Tem que fazer um capítulo disso aí, da iconografia, viu, cara? Heróis no Brasil, viu? Você já tinha conversado comigo em relação a isso daí. Os caras. O que o trabalho que o Brasil fez pra contenção disso, cara, foi um negócio absurdo mesmo. Os pacientes do Césio Eu foram de sabia Goiânia bem. para o Hospital Naval Marcílio Dias. E essa equipe do Hospital Marcílio Dias, médicos e enfermeiros, atenderam esses pacientes com a radiação lá em cima, com o contador Geiger disparado. E esses caras operaram com aquelas roupas de chumbo, né? Verdadeiros heróis, sabe? Então é um sonho que eu tenho de fazer um filme sobre isso, mas se adianta e faz uma iconografia disso aí, cara. Cara, eu cito isso num vídeo. Eu cito né? isso num vídeo, quando eu conversei com você, citei isso num vídeo, que é um vídeo acho que de uns 30 minutos que eu falo sobre a questão do Césio. E aí, a gente fez um bom trabalho nesse ponto mesmo, cara. O Brasil conseguiu conter isso daí. Foi uma baita de uma emergência, né? Foi uma baita puta que eu pariu, né, cara? Milhares de pessoas foram lá analisadas no estádio de futebol lá em Goiânia. Foi polícia militar, bombeiro. E tudo começou com descarte de equipamento incorreto, Sem cara. controle. É. O que nos leva a entender que a solução é o controle. Cara, pra você ter uma noção, aquele aparelho radiológico lá aberto, ele ficou 2 dias na cadeira de um posto de saúde. Eu lembro disso. Porra, 2 dias ele ficou na Eu lembro cadeira do disso. posto de saúde. E O cara teve- sentava do lado do negócio, o negócio ali, cara. Meu. O Brasil é muito louco nessas ideias, velho. Mas é. Kratos, manda aí. Aí. Vamos lá, o Lucas, ele tá perguntando assim, não sei se dizer se a fragmentação da internet é uma boa desculpa para a falha do Estado. A fragmentação ajudou a quebrar muito monopólio em municípios. Aí ele fala que adora o Joel e o Pimentel e pergunta se o Pimentel E eu nada, aceita... né? Se ele deixou. Qual o nome dele, hein? É, Lucas, aí ele pergunta se você aceitaria ser secretário de segurança. Esse cara fala Eu ia isso, nomear cara. ele aqui. Eu ia Ah, nomear. você é louco. Ah, para com isso Tô aí. longe Só dessa pior porra. isso aí, mano. Só que ser- pior, Não, desgraçado. Lucas, com as leis brasileiras aí, botar o melhor cara do mundo, trouxer alguém lá da Inglaterra, da Scotland Yard, pra colocar no Brasil, ele não tem muito o que fazer. Ô, bicho, José Mariano Beltrame. Deixa eu falar dele aqui um pouco. Eu gostei dele, viu? Porra, o José Mariano Beltrame, ele é um dos caras que mais manjam de tráfico de drogas do mundo internacional. Ele combateu na fronteira. Explica quem é, muitos pô. anos, Explica quem é. O José Mariano Beltrame foi o cara que foi secretário de segurança do Cabral e ele foi o cara que organizou as UPPs. Depois, por questões políticas de populismo também, começou a se ampliar o programa e aí começou a se perder o controle da parada. Mas o Gaúcho José- de Rio Grande do Sul. Exatamente. E ele prendeu grandes nomes das fronteiras ali, desmantelou grandes nomes da fronteira, que era homem que era sujeito que ninguém metia cara. E José Mariano Beltrame foi lá e meteu louco. E ele manja muito disso daí, só que a gente tem que colocar no Beltrame. Ele foi secretário de segurança do Rio de Janeiro, cara. A gente já testou um monte de... A gente testou o Luiz Eduardo Soares, que é um antropólogo, e a gente testou lá no Rio de Janeiro. Roberto Aguiar também, antropólogo também. E a gente testou ali o José Mariano Beltrame e agora o Vitor, que são policiais federais. Uhum. Então, assim, teve teste de tudo que você imaginar, mano. De todos. Resolveu? Não, mano. porque Não é um cara trouxemos meio um engenheiro chato, velho. espacial da NASA ainda. Eu podia- Vou falar pro sacane. que Eu já o pensei Sérgio- nele agora, já pensei no Serjão agora. É. Bota o Serjão. Mas assim, talvez alguém com uma visão de fora disso tudo, para entender tudo, talvez um policial não fosse o melhor nome, sabe? Talvez o cara que olhasse isso de fora, calma aí, deixa eu entender isso aqui. O que está acontecendo aí? Porque eu pergunto pro Vitor até hoje, qual o tamanho da economia do Comando Vermelho no PIB do Rio de Janeiro. A gente sabe o tamanho do PIB da cultura, que é 5%. Mas até hoje eu não sei, de fato, quanto que o Comando Vermelho, em cigarro, em vape, em bujão de gás, em cocaína, em mototáxi, em carvão, em pão, eu não sei quanto o Comando Vermelho apura. E também não sei quantos empregos do crime que ele gera, né? Eu sei que ele dá um baita de um prejuízo para o Estado. Evasão de ICMS. Joel, eu te contei, não contei pro Vilela, a história de uma amiga que abriu um restaurante
na Rocinha. Certo. Ela disse pra mim, quero fugir do IPTU, quero fugir da conta de luz. E Rocinha é mais barato minha operação. E ela começou a dar certo na operação. Então ela falou, tá valendo a pena. Menos 4 mil reais por mês na mão de um comerciante, isso é muito dinheiro para reinvestir, né? Pô. Isso é a certeza que ela não vai à falência. Porque o Estado cobra muito imposto. Aí no 4º, 5º mês o Comando Vermelho bateu. A fiscalização, né? Minha vez, eu deixei você 5 meses aí respirando, agora eu quero a minha. E, ou seja, o Comando Vermelho começou a cobrar tudo que ela tinha que pagar no asfalto. Porque ela fugiu para a favela para tentar fugir da carga tributária do Rio de Janeiro, que é altíssima. Então a gente não sabe hoje o tamanho disso tudo, ninguém sabe. Mano. O que eu sei que eu me assombrei só de vape a gente perde 7 bilhões de impostos. Esse dinheiro podia estar sendo usado hoje para financiar a construção de presídio, para financiar polícia, inteligência, computador, drone, colete à prova de bala, sabe? Podia estar usando isso contra o Comando Vermelho, pô. Podia estar usando isso Pirataria em geral. contra o Comando Vermelho, para pirataria em geral, pô, né? Né? Cara, eu vi o... a gente podia conversar essa parada que é interessante, você deve manjar muito mais do que eu disso daí, cara. Eu fiquei impressionado porque o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, ele deu aquela entrevista do My News, que eu achei uma baita de uma entrevista. O cara sabe muito bem o que tá falando. E aí chega um momento que a Maroc pergunta pra ele sobre a questão dos roubos de carro do Rio de Janeiro, porque teve um período que 4 dias roubaram 800 carros no Rio de Janeiro. Pô, cara, pô, bicho, olha o que os caras tá fazendo. Os caras viram que roubar carro e levar só pra desmanche não é um bagulho que é tão lucrativo como você sequestrar o carro do cara. E aí o cara vai fazer o desenrolo na favela e o traficante manda devolver o carro do cara. Bicho, esses dias atrás eu tinha uma fonte que a fonte falou Qual assim... que é o lance? A grana Sequestro de carro. Sequestro de carro. Quem paga o resgate? Seguinte, tu tá com o teu carro lá, Certo. aquele Celta que você tem aqui. Certo, Celtinha. Celtinha. É. Você tá com o Celtinha lá, Vilela, o cara mete um fuzil na sua cara pra roubar o carro. Já tem essa fita também. Mete um fuzil na sua cara pra roubar o carro porque é o chefão do tráfico que arrumou o fuzil pra você. Tá. Ele vai levar teu Celta. O que vai acontecer? Ou o seguro paga teu Celta, ou você pode Perdeu. ter a opção... Não, você tem a opção de ir lá no morro e falar pro cara, sequestrar o meu Celta. Qual que é o seu Celta? Pá. Então, dá 3 contas aqui que eu devolvo o seu Celta agora. Uma fonte minha falou que um amigo dele de aplicativo já sequestraram o carro dele 3 vezes. Ele foi as 3 vezes e o cara o traficante deu desconto pra ele porque ele era cliente recorrente. Terceira vez que o cara tava buscando o carro. Cara, o Brasil é uma Eu coisa que não dá pra Eu acreditar. tô falando assim. Eu entro no Uber no Rio e já pergunto pro colega do Uber, quantas vezes você foi roubado? Eu peguei um Uber, 6 anos de Uber, 6 anos roubado. É o Uber que roda mais de periferia, não é o Black, né? Não. O Black, ele roda mais na Zona Sul, na Barra da Tijuca, mais caro. E o rapaz do Uber me contou uma história que eu fiquei tão emocionado, porque roubaram o carro dele num domingo, sábado à noite, perdão, para levar um pessoal no baile da Disney, que é aquele baile Sim. funk do Terceiro Comando, Do Terceiro Comando, do TH. Do TH. E Na Maré, né? é um baile muito famoso, porque muito jogador de futebol, muito influencer, artista projaquiano, de todo tipo. Aquele pessoal que diz assim, olha, eu tô aqui em convivência, na cultura, né, aquela coisa toda. E o rapaz do Uber foi roubado e localizador do carro, o carro tava lá. E ele foi lá negociar o desenrolo para resgatar o carro. Ele tinha R$1.500 na mão. O desenrolo era um desenrolo de 5 mil, né? E o rapaz olhou para ele assim, o gerente do carro roubado, né? Olha, senta aí, que seu carro tá sendo usado para transportar celebridades pro baile da Disney. Você falou isso pra mim no telefone. Pra mim é foda, é verdade. O velho. cara ficou esperando até o dia seguinte de manhã, devolver o carro para ele de graça. E eu conto isso, por que ele tem que contar? Porque tem gente que acha legal ir no baile da Disney. É. Tem gente que tira foto lá, tô no baile da Disney, não sei o quê. Pelo amor de Deus, é um baile de facínoras, de pessoas do mal, né? Tem gente que acha legal, e aí eu vou respeitar o fato do cara ter uma dependência, ou gostar e tal. Tem gente que acha legal comprar um vape do Comando Vermelho. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Segura a onda aí, essa porra é do Comando Vermelho, pô, na do Disney, PCC. no baile da Disney, os caras Segura a vendem onda. muito isso, É. cara. Hã? Nossa, Não é? vape vende demais. Vape tem, né? Tem tudo lá, né? Muito. Onde, São jovens, né? O que tem no Rio de Janeiro hoje? A caixinha. É uma caixa de madeira mesmo. É uma caixa com vários quadrados, né? É o quadrado do haxixe,
que não tinha no Rio de Janeiro É. até 2002, 2003, é difícil você achar haxixe. Eu só tinha achado haxixe uma vez na Mangueira em 97, 98, que tinha uma boca de haxixe. Aí você vê a maconha, o haxixe, você vê de repente o MD, e agora tem um quadradinho do vape ali, cara. Vape. Isso é o argumento que eu tenho que dar. Olha, essa porra aqui é vendida por um assassino, porra, né? É o argumento que a gente tem que dar, né? Isso aqui é vendido por um assassino. E aí eu contei pra você, Vilela, mas os caras não estão vendo a gente aí desde do primeiro ano. Quando a gente lançou o Tropa de Elite 1, na PUC, primeira exibição pública, eu, o Zé Padilha, exibimos lá na PUC, né? PUC é a faculdade do filme, tá, João? É aquela onde tem o pilotis. Um bando de burguês safado. Exatamente. Tu que tá falando essa porra. Eu não vou... Aí, a PUC dá muita bolsa, viu, cara, pra estudante de periferia. Não, eu tô falando a frase do filme. E tem uma salinha na PUC que você tirava xerox do livro, né? Já uma pirataria também, Sim. viu? E essa salinha tirava xerox e também vendia maconha. E a gente fez um filme ali, porque o Batista, que você fez um vídeo sobre ele lá, o Batista era aluno da PUC. Que é o menino que é a inspiração do Matias. Que hoje é o comandante do COI. É o oficial responsável, comando de operações especiais. O Batista, ele era aluno da PUC, passava as histórias pra gente colocava no roteiro e tal. Mas voltando ao assunto, quando nós exibimos o filme na PUC, um jovem, talvez de uns 20 anos de idade, quando terminou o filme, levantou a mão. Eu queria dizer pro senhor que eu vou parar de fumar maconha depois que eu vi seu filme, porque eu descobri que a maconha é vendida por um assassino. Aí todo mundo aplaudiu esse jovem. Porra, que imbecil da porra, filha da puta. Precisa ver um filme pra entender isso aí, meu irmão. Isso não é tão óbvio pra você, isso aí. Todo filme. Deve ter ficado uma semana ou duas sem fumar maconha esse jovem, mas ele precisou ver um filme pra entender isso. E a gente tá contando esse filme aqui. A gente tá contando o que é o cigarro paraguaio, o que é o vape hoje na mão das facções do Brasil, na mão do PCC, na mão do Comando Vermelho.